Então, possam abrir as suas Bíblias nessa leitura que foi feita agora há pouco, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, é a parte que nós vamos juntos meditar. Evangelho de Marcos, capítulo 10, iniciando no verso 17. Eu vou ler apenas o primeiro verso e depois nós vamos fazer uma breve oração. Marcos capítulo 10, 17, diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Senhor, nós te louvamos, Pai, nessa noite, porque realmente temos o privilégio de poder estar na tua casa, casa de oração, casa de adoração e também casa onde se prega a tua palavra. Que nessa noite, Pai, ela venha ao encontro mesmo de cada necessidade. Somos dependentes do Senhor e precisamos do auxílio do autor dessa palavra, que é o Espírito Santo. Que ele venha falar a cada coração hoje à noite, Pai, e assim o Senhor faça a tua vontade em cada vida. Entregamos carinhosamente todos em tuas bondosas mãos. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Nós estamos nos domingos à noite fazendo mensagens no Evangelho de Marcos. E essa passagem aqui, no ministério de Jesus Cristo, é uma das mais importantes assim que eu vejo, né? Importância para o futuro. E não só é uma das mais, mas ela é descrita nos outros 3 evangelhos, de Mateus, Lucas e Marcos. E aqui, né, nós acabamos de ver, é um homem. Esse homem, diz aqui a palavra, ele corre ao encontro de Jesus Cristo. E ele tem uma pergunta ao Senhor. E aqui ele diz: Bom mestre, nesse encontro com Jesus, ele pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Sabe, amados, hoje à noite, assim, é importante a gente meditar nessa palavra, porque esse homem aqui, e nós vemos nos evangelhos que ele é conhecido como um homem, mas é um jovem. Nós não sabemos a idade, mas é um jovem que a Bíblia conta em outras passagens que ele é um jovem de posição. É um jovem mesmo que ele tem posses, é um homem rico, que tem várias possessões, várias propriedades. Nós não sabemos a idade dele, mas novo, né? Já um homem rico, abastado, um homem bem, assim, financeiramente falando. E nós até nesse mundo, nós encontramos e vemos, né, muitos homens novos, até jovens, que já têm uma vida financeira, né, já chegam mesmo à maturidade, vamos dizer, material, até muito bem de vida, né? Agora há pouco, no mundo, um jovem que fundou um site, né, o Facebook, não é isso? Um homem novo, né, mas bilionário. E nós encontramos homens talentosos, pessoas que financeiramente estão bem, né? E aqui também é a história de um jovem. Mas esse jovem aqui é interessante que ele foi ao encontro, né? E podemos dizer até de outro jovem. Jesus Cristo aqui, ele tinha 33 anos, então era um jovem, né? Mas diferente desse homem aqui, eles tinham contrastes. Enquanto esse aqui tinha tudo, mas uma coisa ele não tinha, né? Ele tinha a vida eterna. Aliás, uma coisa que ele não tinha era a vida eterna. E ele chega a esse jovem, o Senhor Jesus, e ele vai na pessoa certa, aquele que
que tem a vida eterna. Então ele foi, né, na pessoa certa, podemos dizer assim. E aqui, amados, é uma passagem que retrata não só a condição desse jovem, mas de muitos nesse mundo e até talvez de alguém aqui hoje à noite, né? Não estou dizendo que é uma pessoa rica financeiramente, mas eu estou dizendo que, assim como esse jovem aqui, não tem a vida eterna. E esse homem aqui, nós vimos assim na vida dele, apesar de ser uma pessoa de possessão, uma pessoa que, lendo aqui a passagem, ele tinha uma vida moralmente correta, não é? Ele era uma pessoa de princípios morais, uma pessoa boa, aparentemente, né? Mas faltava uma coisa na sua vida que o dinheiro que ele tinha não podia comprar: uma paz no seu coração. Ele tinha uma preocupação muito grande com o futuro dele, não é? Com a eternidade dele. E é interessante porque, diferente até de muitas pessoas hoje, não tem essa preocupação com o que vai acontecer no futuro. Mas aqui nessa história, nós vimos esse homem que tinha essa preocupação, apesar de, vamos dizer assim, está tudo bem com ele, né? Na vida dele profissional, né? Na vida moral, mas faltava uma coisa importante que o dinheiro não podia comprar. Por mais que ele tentasse, né? Então ele chega aqui com Jesus e ele diz assim, né? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele tinha conhecimento, ele já com certeza sabia das coisas futuras, né? E quando ele fala aqui de vida eterna, é bom frisar, ele tinha conhecimento do que é a vida eterna. E você hoje à noite sabe, né, tem assim conhecimento do que é a vida eterna? Já ouviu falar, né? Vida eterna não só a quantidade de vida, né, de tempo, como diz, é um tempo sem fim, mas principalmente é qualidade de vida, né? Uma vida qualitativa. Eu falo assim porque esse homem aqui, com certeza, ele tinha conhecimento das coisas de Deus, sabia da palavra de Deus e que a palavra de Deus é bem clara quanto ao futuro, não é? Quanto à eternidade. E nós encontramos na palavra de Deus, na eternidade, é onde nós vamos, é o próximo passo, e cada um de nós vamos ter que enfrentar ou passar pela morte, e a morte é que leva o homem, nos leva à eternidade, e nessa eternidade, não é só há, vamos dizer assim, dois locais que uma alma possa encontrar. Uma eternidade que nós chamamos a vida eterna, que é estar na presença de Deus, é ter mesmo uma vida com Deus eternamente, e uma eternidade sem Deus, que a Bíblia fala como a morte eterna, né? A separação de Deus, ao inferno, ao lago de fogo. E muitos, até nesse mundo, não estão preocupados com esse futuro, estão preocupados com o presente, com amanhã, o que é que eu vou fazer, né? Mas aqui esse homem, ele estava preocupado com a sua eternidade, e ele sabia, né, o que era a vida eterna, e queria até conquistar, e ele pergunta aqui, olha, o que farei? E no outro evangelho, se eu não me engano é o de Mateus, ele diz assim, o que farei de bom para herdar a vida eterna? E Jesus vai mostrar aqui para ele, né, e para nós hoje à noite, que não há nada de bom que eu ou que esse homem possa fazer que vai garantir
né, a herança da vida eterna. Aliás, nenhum de nós pode fazer nada para ganhar, ou para conquistar, ou para pagar a vida eterna com Deus. Há muitos ensinos até, né, de religiões que nos incentivam até você fazer algo para merecer a vida eterna. Em outras palavras, a salvação, né? Mas a Bíblia mostra, e o próprio Senhor Jesus vai falar, que não há, né? Não se compra a salvação. A salvação não é vendida, não é por esforço, não é por merecimento, de forma nenhuma. Mas esse homem queria porque queria. O que farei de bom para herdar a vida eterna? Mas no verso 18, Jesus aqui responde, né, a ele. E ele diz assim, olha, por que me chamas de bom? E ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Em outras palavras, não é? Ele está querendo dizer que só Deus é bom, não é? E nós, não há nenhum homem bom na face da terra. É isso que Jesus está dizendo. Só Deus é bom. E aqui já mostra, não é, que nada de bom que nós possamos fazer, né, para merecer a vida eterna tem valor. Porque só um é bom e esse é Deus. E ele continua, né? Olha, tu queres, mas Jesus aqui, ele mostra o caminho para esse homem, né? Dá a resposta que ele queria. Então Jesus fala assim, olha, sabes os mandamentos. Jesus conhecia esse homem, né? Jesus conhece, ele sabia da vida desse homem, sabia que ele tinha conhecimento das coisas de Deus, tinha conhecimento da palavra de Deus. A prova é que ele estava interessado na vida eterna. E ele pergunta, né? Aliás, Jesus responde, olha, tu sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ou seja, Jesus deu, né, a direção para esse homem. Ele tinha que, o caminho para herdar a vida eterna era o quê? Guardar a palavra de Deus, guardar os mandamentos de Deus, obedecer a palavra de Deus. E isso desde o início, né? Jesus e Deus deixou para nós. A Bíblia diz que aquele que ouve a minha palavra, né, e obedece os meus mandamentos, aquele que crê, aquele que pratica, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então, é o caminho, né, para quem quer herdar a vida eterna, é mesmo ser obediente à palavra de Deus, é guardar a palavra de Deus e mesmo obedecer, tem a vida. E esse homem aqui, olha o que ele respondeu no verso 20. A isto ele respondeu, né? Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, ele estava dizendo ao Senhor, olha, o que tu estás me dizendo eu tenho feito, né? Eu tenho procurado fazer, eu tenho procurado guardar. Aliás, eu tenho feito isso. No outro evangelho, até de Mateus, ele completa essa passagem quando ele diz assim, olha, o que me falta ainda? Né? Esse jovem diz, o que é que ainda me falta se eu tenho feito mesmo tudo isso? O Senhor Jesus mostra novamente, né, a situação desse homem. Ele estava errado, ele estava enganado, ele achava, né, que ele estava fazendo isso. Mas veja o que Jesus diz no verso 21. Jesus, fitando-o, diz aqui que ele o amou. Sabe, amados, Jesus
verdadeiramente agora revela, né, para nós até hoje à noite o caminho realmente para a vida eterna. E aqui ele mostra quem ele é. Ele é o caminho, ele diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus começa a mostrar quem ele é a esse homem, né? Fitando o amor. E a Bíblia mostra que Deus ama o pecador. O próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, que enviou o seu Filho. E Jesus prova, né, esse amor aqui, fitando, diz que ele o amou. Ele ama, né, o pecador. Mas continua, ele disse, o Senhor Jesus, né? Olha, só uma coisa te faltava, né, a esse homem. E ele disse: vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Então Jesus está mostrando aqui o caminho a esse homem, né? Mostrando a ele quem ele era. Ele achava que era um cumpridor da lei, achava que estava fazendo a coisa certa, mas Jesus mostra aqui, né, que o problema desse homem era o pecado. Era o pecado que não permitia ele chegar, ou seja, ter a vida eterna. Apesar, na mente dele, né, ele estava fazendo e buscando até agradar a Deus, tentando cumprir a lei de Deus. E sabe o que a Bíblia diz, amados? Aquele que se propõe a guardar a lei, a obedecer a lei, mas se cair em um só ponto da lei, torna-se culpado de toda a lei. A lei de Deus, nós aprendemos na palavra que ela é boa. A lei de Deus, ela é santa, ela é pura. Mas a lei de Deus mostra verdadeiramente a vontade de Deus para nós, mas ao mesmo tempo mostra a nossa incapacidade de cumprir a lei. Nenhum homem tem capacidade, possibilidade, né, de guardar a lei, porque pode até tentar em 1 ou 2 ou 3, conforme até esse homem aqui, né? Segundo ele dizia: olha, eu não mato, eu não adultero, eu não furto, eu não dou falso testemunho de ninguém, eu não defraudei ninguém, e eu honro o meu pai e a minha mãe, não é? Mas Jesus está mostrando aqui que ele era um transgressor da lei. Por quê? Jesus foi no ponto desse homem, né? Vamos dizer assim, no ponto em que ele mesmo transgredia a lei de Deus. Por quê? Jesus fala aqui: olha, tu queres ganhar a vida eterna? Então, uma coisa te falta. Vai, né, vende as tuas propriedades, as tuas possessões, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, terás a vida eterna. Então vem, né, e me segue. Mas sabe, amados, olha a resposta desse homem aqui. É uma das passagens mais tristes que eu vejo nas Escrituras Sagradas. Diz aqui que ele, porém, olha, contrariado, né, contra essa palavra, retirou-se da presença de Jesus. E triste, muito triste, porque diz aqui, ele era dono de muitas propriedades. Ou seja, Jesus estava mostrando que o pecado desse homem era mesmo a idolatria. Esse homem amava mais as suas possessões do que a pessoa de Deus. Ele conhecia a lei, né, os mandamentos. E o primeiro mandamento da lei de Deus, que Deus deixou, é o quê?
Não terás outros deuses diante de mim. Em outras versões é amar a Deus, né? Sobre todas as coisas. Deus diz assim, até para o seu povo, né? O meu povo que se chama pelo meu nome, ele tem mesmo que adorar, buscar a Deus de todo o entendimento, de toda a tua força, de toda a tua, de toda a tua energia, né? Buscar em primeiro lugar ao Senhor. E esse homem aqui, infelizmente, ele tinha outro Deus na sua vida. O Deus dele eram as suas propriedades, as suas possessões. E Jesus está dizendo aqui para ele, olha, vai, né? Abandona o teu pecado de idolatria, deixa, tu não queres herdar a vida eterna? Então faz isso, e então vem, né? E me segue, ou seja, abandonar o teu pecado, deixa aquilo que está impedindo tu herdares a vida eterna. Aqui, faz isso. Vem, eu te garanto que tu vais ganhar a vida eterna. Segue-me. E sabe, amados irmãos, esse seguir a Jesus é mesmo confiar nele. É receber o presente. É receber o dom da salvação, a vida eterna. E a palavra de Deus, abra por favor, é bem conhecido, mas no Evangelho de João, no capítulo 5, e o versículo 24, quando o Senhor Jesus diz assim, olha, em verdade, né, em verdade, eu vos digo. Então Jesus está aqui afirmando, é a sua palavra, em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra. E assim esse homem aqui, né, ele ouviu a palavra de Jesus e diz, e crê, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, em Deus, né, nas palavras de Deus, nas promessas de Deus. Ele diz, ele afirma, tem a vida eterna, né? Vai possuir, vai mesmo ganhar a vida eterna quem ouve as minhas palavras e crê nas minhas palavras. Ou seja, confia nas verdades, tem a vida eterna, não vai mais entrar em condenação, em juízo, em perdição, mas, veja, passou, né, da morte para a vida, e essa é a vida eterna. Olhe mais, abra sua Bíblia em João, capítulo 10, mais um pouquinho à frente, e no versículo 27, João 10 e 27, o Senhor Jesus está dizendo aqui, olha, as minhas ovelhas, novamente, ouvem a minha voz, né? Ouvem a minha palavra, confiam, acreditam que é a verdade. E ele continua, eu as conheço. Jesus está dizendo que conhece, né? E veja, elas me seguem. Então, são esses os passos que Jesus está dando a esse jovem, né? A esse homem, a herdar a vida eterna, a ter a vida eterna, a ganhar a vida eterna. É mesmo confiar nele, confiar na sua palavra, confiar nas suas promessas e seguir ao Senhor Jesus. E ele diz, olha, eu lhes dou o quê? A vida eterna. Jamais perecerão eternamente. E ninguém as arrebatará da minha mão. Porque aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, do que todas as coisas. E da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, amados irmãos, a mensagem de hoje à noite, que eu queria mesmo chamar a sua atenção, era essa coisa, né, da eternidade. Parar um momento aqui na sua vida, ter essa oportunidade de ouvir sobre o futuro, né, o que vai acontecer.
você vai entrar na eternidade. Nós não sabemos quando, nem a hora, nem o dia, nem o ano, mas muitos estão, despreocupados, não estão pensando nisso. Mas aqui, hoje à noite, nós vimos um homem que estava preocupado com a sua eternidade. E ele foi, encontrou com a pessoa certa, aquele que deu a resposta certa para ele, que ele queria ouvir, Era a pessoa que tinha o poder e tem de dar a vida eterna, mostrou o caminho a esse homem que ele devia fazer, mas esse homem, ele saiu dali contrariado com aquela palavra de Jesus. Ele trocou, a sua salvação, deixou de lado a sua salvação, a sua eternidade, porque ele tinha um ídolo maior na sua vida, que eram as suas propriedades, as suas possessões. E Jesus, ele vai mesmo no problema do coração do homem. Ele não está dizendo aqui que quem tem, dinheiro, ou que tem suas economias ou suas coisas, tem que dar para ganhar. Não, esse era o problema desse homem. Talvez o de outra pessoa aqui, outro ídolo, outro pecado, é esse que está afastando você, impedindo você de ter a vida eterna. Mas Jesus, ele mesmo mostra o problema do homem. E o problema é o pecado. É o pecado que nos afasta, é o pecado que nos separa. E eu não sei, qual é o seu, aquilo que está impedindo você chegar a Jesus. Mas não troca a eternidade por um ídolo, por um desejo, pelas concupiscências da carne, pelas concupiscências do engano. Tenha muito cuidado hoje à noite. Você vai trocar a vida eterna porque esse homem, ele saiu daqui triste, diz a palavra de Deus, contrariado com mesmo aquilo que Jesus falou, porque ele tinha muitas possessões. Então, é esse o recado hoje à noite, E nós vamos assim pedir a Deus que possa abrir talvez o entendimento de alguém aqui, que talvez não ainda tenha pensado na sua eternidade. Eu ainda sou muito jovem, estou cheio de vida, Está aqui um jovem que estava preocupado com a sua eternidade e veio ao encontro do Senhor. E hoje à noite você está encontrando com esse mesmo Jesus. Ele está te dizendo, o caminho para a vida eterna é abandonar o pecado e mesmo entregar a sua vida, como ele disse, vende aquilo que está te impedindo e vem e terás vida, terás mesmo a vida eterna. Amados, nós cantamos o último hino, tão perto do reino, tão perto da eternidade, mas sem salvação. Esse homem aqui, ele estava bem pertinho, da eternidade, bem pertinho do reino, mas ele retirou-se triste, porque tinha algo que estava impedindo ele, que era o seu ídolo, o seu pecado. Não saia hoje à noite daqui desse culto, como esse jovem, triste com as palavras de Jesus, mas pelo contrário, você pode sair aqui alegre, com a garantia, com a certeza da vida eterna, na pessoa de Jesus Cristo. Ouvir, como nós falamos, quem ouve a minha palavra, crê na minha palavra, tem a vida eterna, não vai entrar mais em condenação, não vai mais passar a eternidade sem Deus. Uma coisa terrível, a separação
mas diz: passou dessa morte para a vida. Vamos baixar nossas cabeças e meditar nesse momento, pedir mesmo a Deus que possa falar ao seu coração. E se há alguém entre nós que não está ainda interessado ou preocupado com a sua eternidade, hoje é um momento propício. Você ouviu aqui essa passagem das Escrituras, onde é falado claramente sobre a eternidade. E Jesus mostra a eternidade que esse homem tanto queria, a eternidade com Deus, a vida eterna com o Senhor. Ele mostrou o caminho a ele, o problema dele, a sua preocupação. Mas esse homem tinha um ídolo, as suas propriedades, as suas possessões. E ele mesmo saiu contrariado com a palavra de Deus. Perdeu a oportunidade da salvação. E hoje à noite nós rogamos a Deus, se há alguém aqui que entendeu que você vai para a eternidade, e a eternidade com Deus é mesmo seguir a Jesus, deixar o pecado e confiar. Mas também tem o perigo de sair daqui contrariado com a palavra de Jesus e tão perto do reino, mas sair sem salvação. Ó Pai, nós te rogamos nessa noite mais uma vez que a simplicidade da tua palavra, a clareza do Evangelho foi mesmo mais uma vez proclamado. As tuas verdades que não há salvação em nenhum outro, não há vida eterna em nenhuma outra coisa, em nenhuma outra pessoa, em nada que nós possamos fazer, praticar, comprar, contribuir, nada. A única salvação é em Cristo Jesus, porque o Senhor já pagou, já comprou o preço da nossa salvação, o preço da vida eterna, ali na cruz do Calvário, e entregou-se a si mesmo, Pai, e nos dá de forma graciosa a vida eterna àqueles que confiam, àqueles que acreditam, àqueles que ouvem a Tua palavra. E Pai, nessa noite, mais uma vez, o Teu Evangelho foi pregado. Tem misericórdia, Senhor, de alguém que ainda está com dúvidas, o perigo de sair daqui sem a vida eterna. O Senhor conhece cada coração, como conhecia desse jovem homem. O Senhor sabe dessa vida, Pai. O Senhor sabe o problema. O Senhor sabe o que está acontecendo. E possa dar mesmo a coragem dessa pessoa chegar a Ti, confessando o seu pecado, entregando a sua vida ao Senhor e sair daqui hoje com a vida eterna em Cristo Jesus. Pai, faça uma obra especial. Nós entregamos todos em Tuas bondosas mãos. No nome de Jesus. Amém. Amém.